Imaginemos que todos nós, nesta sala, fazemos parte de um comitê técnico responsável por aprovar ou reprovar substâncias químicas que pleiteiam ser medicamentos. Facilmente, creio que conseguiríamos um consenso entre dois requisitos básicos para uma molécula ser um medicamento. Requisito 1, que essa substância produza efeito, que seja eficaz. Requisito 2, que essa substância não faça mal, ou não seja tóxica, ou, se apresentar efeitos adversos, que esses sejam suaves. Creio que isso é um consenso fácil entre nós aqui, 300 pessoas, correto? Imaginamos, então, que temos essas duas moléculas que são candidatas a medicamentos, molécula 1 e molécula 2. Temos relatórios técnicos à nossa disposição para decidir se aprovamos ou não essas moléculas. E ambos os relatórios dizem que ambas as moléculas são efetivas, produzem efeitos farmacológicos que são benéficos para o paciente. Requisito 1, ok. Requisito 2, segurança. A molécula 1 é muito segura. Você pode tomar doses super elevadas desse medicamento que não tem nenhum efeito adverso grave e nenhum risco de morte. Ótimo. Molécula 2, não tão boa assim. A segurança é reduzida e se o paciente tomar 10 comprimidos ao invés de uma, pode ter efeitos graves tóxicos, inclusive chegar a óbito. Facilmente, creio que esse nosso comitê aqui decidiria que a molécula 1 pode ser aprovada e a molécula 2 pode ser aprovada, talvez, com algumas restrições, como venda controlada ou prescrição, sob prescrição médica. Mas aí, na segunda parte do relatório, vem uma outra informação. Quem são essas moléculas? A molécula 1 é o THC, uma substância química chamada canabinoide, porque é extraída da planta cannabis sativa, popularmente maconha. E a molécula 2, o paracetamol, um analgésico muito utilizado no mundo todo, com certeza muitos de nós aqui têm em casa. Compra de forma livre, sem receita médica. Imagino que, nesse momento, esse nosso consenso, antes, entre 300 pessoas, já não vai mais ser um consenso. Opa, temos THC, temos uma substância da maconha, a maconha é uma droga, é proibida. Se é proibida, talvez, alguns de nós, íamos esquecer os relatórios técnicos e se apoiar nesse estigma que nós temos com a maconha. Não apenas o nosso comitê tem esse problema. Vários comitês, agências reguladoras ao redor do mundo sofrem influências não científicas quando deviam se pautar apenas por dados científicos. Vejam essas informações. Mortes anuais nos Estados Unidos por algumas substâncias. Álcool, tabaco, medicamentos legais, o próprio paracetamol, a morfina, até mesmo a cafeína, que eu sou dependente, mata milhares de pessoas a cada ano. E a cannabis não mata ninguém. A cannabis, até hoje, não tem nenhum relato na história da humanidade que foi capaz de levar alguém a óbito, nem a cannabis e seus derivados. Mas é ela que é proibida. Mesmo como droga de recreação, como o álcool e o tabaco, ela não é aceita. Por que isso acontece? Se você pensa que fake news é algo recente, algo novo das mídias sociais ou das campanhas políticas, pensou errado. Talvez a maconha foi a substância que mais sofreu fake news no século passado, uma campanha toda orquestrada contra essa planta. Filmes, documentários, propagandas, entrevistas, imprensa escrita, todas falando mal da maconha, tentando nos convencer que ela é danosa, tóxica e com alto poder viciante, sem nenhum fundamento científico. O problema é que, quando se proíbe essa planta, não apenas o uso medicinal ou o uso recreacional se proíbe. Se proíbe também a pesquisa e a investigação. E nós estamos com um vácuo de 50, 60 anos que perdemos na história porque essa planta foi ou está proibida. Nós não sabemos quais os reais potenciais desse medicamento ou dessa planta ainda. Estamos apenas começando essas informações. No entanto, nem tudo foi perdido durante 50 ou 60 anos. E eu destaco aqui dois grandes cientistas que, inclusive, chamaria de ativistas científicos. O professor Rafael Mechoulam, em Israel, e o professor Lizaldo Carlini, em São Paulo, aqui no Brasil.
apesar de todas as proibições, esses pesquisadores ainda ativos, eles há muitas pesquisas, algumas até clandestinas, alguns driblando suas ditaduras em suas épocas, driblando outras leis estúpidas que ainda seguem, algumas delas, para demonstrar que a cannabis, ou seja, a maconha, é medicinal. O professor Michulan sintetizou pela primeira vez o THC, o tetraidrocannabinol, e vários outros canabinoides da planta e canabinoides também endógenos. O professor Carline, aqui no Brasil, nos anos 70 e 80, demonstrou que o CBD, o canabidiol, um outro canabinoide da planta, tem atividades antiepiléticas. Há mais ou menos 40 anos aqui no Brasil. E ainda hoje, muitas mães com filhos epilépticos não têm apoio do Estado, não têm apoio da medicina para conseguir cannabis para reduzir as convulsões dos seus pequenos. Essas mães e outros pacientes se sujeitam ao tráfico de drogas, a plantar em casa, se sujeitam a se tornar criminosos para conseguir ajudar os seus filhos, os seus entes queridos. No entanto, hoje em dia, graças a esses estudos, muitas famílias, muitas mães, muitos pacientes estão dando a cara para conseguir fazer algo diferente. Essas pessoas estão se expondo, estão se reivindicando e estão, inclusive, ensinando a médicos e pesquisadores os efeitos da planta. Exatamente. Pacientes estão ensinando médicos e pesquisadores sobre os efeitos da planta. Não é incomum o médico dizer que recebeu um paciente em seu consultório com uma pilha de artigos científicos e falou: doutor, leia, se atualiza. E o que esses artigos científicos mostram? Como, afinal, a cannabis tem tantos poderes medicinais? A resposta de quase tudo isso é o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um complexo de neurônios e enzimas que produzem canabinoides. Todos nós aqui nessa sala temos essas células que produzem canabinoides que chamamos endógenos. Na prática, ou de fato, todos nós produzimos pequenas quantidades de maconha, todos os dias. E são essas substâncias que se distribuem e atuam em todas essas áreas azuis e em verde dessa imagem, ou seja, em muitos locais, principalmente locais do sistema nervoso central. Hoje sabemos que essas substâncias endocannabinoides, ou seja, os canabinoides que nós produzimos, são responsáveis por uma série de funções fisiológicas, regulação, por exemplo, do sono, da fome, do humor, da dor, inflamação, entre outros. Então, é óbvio, se por algum motivo nós produzimos menos canabinoides, nós podemos ter problemas com sono, depressão, ansiedade, entre outros. Essas substâncias são muito importantes para fazer uma grande homeostasia em nosso organismo. Há algo mais recente também descoberto que todos nós, à medida que envelhecemos, começamos a produzir menos canabinoides. Ou seja, idosos produzem menos canabinoides que nós, com 20 ou com 30 anos. Qual a relação disso? Se sabe exatamente hoje que os canabinoides produzidos endogenamente são responsáveis por proteger nosso cérebro e nosso sistema nervoso central de várias patologias. Então, à medida que envelhecemos, perdemos canabinoides e nos tornamos mais susceptíveis a várias doenças, como Parkinson, Alzheimer e AVC. E aí entra a nossa pequena contribuição como laboratório. Há 2 anos, eu fundei, juntamente com outros colegas da UNILA, o Laboratório de Neurofarmacologia Clínica. E nós temos como foco investigar os efeitos da cannabis em pacientes com Parkinson e Alzheimer, basicamente. São patologias muito recorrentes em pacientes já com uma idade mais avançada. O Parkinson, por exemplo, é uma patologia muito limitante do sistema locomotor. As pessoas têm muitos tremores, as pessoas têm dificuldades em sua locomoção, uma dificuldade imensa de iniciar e finalizar movimentos. Nessa informação, nessa imagem, temos uma paciente com Parkinson há 10 anos em 2 situações. No gráfico superior, temos ela antes de receber cannabis. No gráfico inferior, 5 semanas após receber cannabis. O que avaliamos aqui é a capacidade dela de poder suspender a perna esquerda, esse movimento aqui. Pode-se observar que antes de cannabis ela não consegue retirar o pé do chão no momento mais crítico dos seus sintomas, chamado período off.
Porque o ângulo dessas informações é praticamente zero, não há amplitude do movimento. No entanto, após 5 semanas com uma dose muito baixa de THC, essa paciente consegue, mesmo com muitas limitações, suspender essa perna 15 vezes. Ou seja, uma simulação do início e manutenção de uma caminhada. Para um paciente que não consegue sequer se mexer, está totalmente travado naquele momento, é uma grande recompensa. Também temos outros resultados com Alzheimer. Aqui eu trago um dado de um paciente com Alzheimer, 75 anos, com diagnóstico de Alzheimer já há 3 anos. Esse paciente já não podia mais sair de casa sozinho. Muitas vezes esquecia o caminho de volta. Às vezes não reconhecia amigos e vizinhos, esquecia torneiras abertas ou às vezes o fogão aceso. E após algumas semanas de tratamento, vejam, ele teve um notável incremento no seu teste de memória, no protocolo padrão para demências. E esse efeito se mantém por mais um ano. Nenhum fármaco hoje no mercado consegue fazer isso, um efeito por mais de um ano em medicamento com pacientes com Alzheimer. Além disso, como destaque, esse paciente que vive em um município 4 horas aqui de Foz do Iguaçu, chamado Planalto, no ponto 6 meses, pegou o ônibus sozinho em sua cidade e veio até aqui na Unila para fazer a avaliação. Hoje ele não tem mais esquecimentos do dia a dia e hoje ele está muito mais disposto e bem-humorado, segundo a família e segundo a esposa. Outro destaque a isso são as doses que utilizamos. Vejam, de forma geral, uma pessoa necessita 30 miligramas de THC para ter efeitos psicoativos ou inebriantes. 30 miligramas, como fumar um cigarro de maconha. Trabalhamos com doses em torno de 1 miligrama, ou até menos disso, em torno de 500 microgramas. Ou seja, damos aos nossos pacientes doses 60 vezes menores do que um cigarro de maconha. Por isso, nossos pacientes jamais ficam chapados, jamais com olho vermelho, jamais com fome exacerbada. Nossa teoria e nossos estudos estão comprovando e indo ao encontro de outros estudos que mostram que uma reposição de cannabis a doses baixas em idosos pode prevenir e ajudar a tratar doenças do sistema nervoso central. No entanto, infelizmente, é muito difícil fazer esse tipo de pesquisa no Brasil. Ainda é muito difícil o paciente ter acesso a esse medicamento. No Brasil, é permitido fazer prescrição médica, importar medicamento, mas não é permitido cultivar a planta, deixa tudo inviável. Um paciente hoje necessita desembolsar em torno de R$5.000 por mês para conseguir um medicamento desse, que é importado. Para o cientista também fica muito difícil. Precisa trabalhar com doações ou gastar o pouco dinheiro que temos em pesquisa para comprar esses fármacos. Creio que já está na hora do Brasil repensar essa legislação. Não é possível que famílias, mães e pessoas se submetam ao crime para ter uma planta que não mata ninguém para curar suas dores e seus problemas. Não é possível. Não é possível que o Brasil ainda esteja nesse atraso. Creio que já é tempo de optarmos pela ciência e pela verdade. Já é tempo de todos nós deixarmos para trás estigmas, preconceitos e ignorâncias sobre essa planta. Porque mais cedo ou mais tarde essas coisas estão mudando e o Brasil está perdendo o seu tempo. Porque hoje, como a medicina fala em reposição hormonal para algumas mulheres que atingem certa idade, tenho certeza que logo vai se falar em reposição canábica. Quando pessoas atinjam 60 ou 70 anos, a recomendação médica vai ser pequenas doses de cannabis todo dia. Porque quando chegarmos aos 60, aos 70, muitos de nós terão netos, outros não. Alguns vamos passar o dia todo jogando dominó na praça, outros não. Mas todos vamos querer ter saúde. E para ter saúde, uma das recomendações vai ser cannabis em pequenas doses todo dia. Porque a ciência e os cientistas estão demonstrando cada vez com mais evidência. E hoje estamos vendo que, de fato, maconha também é coisa de velho. Obrigado.